Olá, pessoal! Então, dando continuidade à nossa reflexão sobre a relação cultura, identidade, a relação fã-ídolos, escolhi para a gente pensar um grande ídolo dos anos 50, 60, que foi o Marlon Brando. Ele era considerado belo e atraente por muitos homens e mulheres, um dos maiores atores de todos os tempos e uma das 100 pessoas mais influentes do século XX, segundo a revista Time, de 1999. Na biografia do astro, chamado A Face Sombria da Beleza, se pode verificar como é que o sofrimento psíquico atravessa gerações da família do astro bonitão. Ele tinha um pai autoritário, agressivo, dominador e infiel. A mãe era alcoólatra, infiel e fracassada como atriz. E esse foi o berço psíquico desse ator de grande sucesso. Esses conflitos, a revolta e a chamada insubmissão do Marlon Brando ao sistema geral pode ser vista em psicanálise como uma possível reedição da relação dele com o próprio pai. E esses conflitos, essa revolta e essa insubmissão, atravessaram sua relação com a escola, com o exército e até com a indústria cinematográfica. É bem possível que o conflito com a sua mãe tenha tido repercussões em seu desprezo e humilhação das várias mulheres com quem transou, desde belas atrizes como Grace Kelly, Marilyn Monroe, até garçonetes, e conquista também de vários homens famosos. É bem possível que o estilo sexual dos seus pais na relação com o próprio corpo deles tenha tido repercussão na relação do Marlon Brando com o corpo dele. Vamos pensar, o Marlon Brando, isso eu estou falando a partir da biografia, hein? Foi considerado um predador sexual, dado o grande número de homens e de mulheres com quem ficou. Ele tinha problemas de obesidade e, no final da vida, e de higiene, óbvio, sempre envolvendo o corpo. Ele teve uma grande decadência física no final da vida. Teve 15 filhos, uma se suicidou e o irmão dessa filha foi preso por matar o cunhado. Aí, pessoal, também queria que a gente pensasse em algumas frases do Marlon Brando. Primeira, suponho que a história da minha vida é uma busca de amor, mas mais do que isso, fui à procura de um caminho próprio para a reparação dos danos que sofri desde o início. Outra frase, nunca fui feliz com as mulheres. E uma outra, maravilhosa de tão terrível, quando se é um filho indesejado, procura-se uma identidade que pareça aceitável. Vocês percebem o que essa frase significa? Uma identidade que pareça, que se mostra aos olhos dos outros aceitável. Isso é bem típico da profissão do ator. E isso, na frase dele, tem relação com o fato de ter sido um filho indesejado. Outra frase, falando da insubmissão e da revolta dele com o sistema em geral, ninguém me diz o que fazer. Isso é exatamente o que eu senti a vida toda. Então, pessoal, agora a gente para pensar nos processos psicológicos do fã para com o ídolo. E aí a gente fala da idealização narcísica do ídolo por parte do fã. Então, na idealização, o ídolo é colocado num patamar de amor, de valor, de perfeição e de reconhecimento sobre-humanos e, portanto, irreais. E quando a gente fala em narcisismo, a gente vê que o fã tende a se destituir de tudo, de todas aquelas características que ele projeta no ídolo como grandiosas e maravilhosas. O fã tende a se identificar e a projetar no ídolo seus desejos, suas faltas, seus buracos emocionais. Só que no ídolo isso teria que ser realizado num patamar de grandeza ideal e irreal. Então, a gente vê que o seu eu, o eu do fã, é fundido com o do ídolo e o fã busca nesse ídolo a completude e o preenchimento do seu eu. Então, por exemplo, o ídolo ou a celebridade é cercado de notoriedade,
da atenção de milhares de pessoas, ele é endeusado, ele tem uma vida supostamente perfeita. Enquanto que o fã pode se sentir uma nulidade, sem valor e relegado ao anonimato. Portanto, ainda que um ídolo possa merecer ser amado, valorizado e reconhecido, o que a gente está discutindo é que tem processos psicológicos exagerados do fã para com o ídolo. E, nessa medida, se vê a confusão entre a dimensão imaginária e real da vida psíquica do fã. E aí é muito importante que o fã possa fazer uma reflexão sobre essa relação dele com o ídolo, para que ele possa passar por uma mudança interior, de modo que ele reconheça o seu valor, a sua importância e ele seja capaz de se amar. Aí, pessoal, resolvi falar rapidamente sobre a diferença entre admiração e idealização. Então, a admiração, eu diria que é um processo amoroso em que a gente reconhece o valor e as capacidades do outro, sejam nossos pais, nossos irmãos e até os ídolos talentosos. E isso é saudável e fundamental nas relações humanas construtivas. Nessa medida, a gente pode admirar o ídolo por seu talento, por seu valor, por suas capacidades. Já na idealização, e esse é o foco que a gente está discutindo, a gente vê o ídolo com capacidades, atributos, valores e importância distorcidos, irreais e sobre-humanos. Há aí uma grandeza projetada pelo fã nesse ídolo, escondendo, mas ao mesmo tempo revelando a pequenez, a falta de amor e de valor que esse fã reserva para si. E uma terapia é fundamental nesse caso para que o fã possa se amar, se valorizar e se reconhecer como uma pessoa digna, tal como seu ídolo. Então, pessoal, tudo isso está servindo para a gente pensar o objeto idealizado, o outro que pode ser idealizado por qualquer um de nós, mas mais especificamente a gente está falando da relação do fã com o ídolo. O que é esse objeto idealizado? O sujeito, por exemplo, o fã, projeta no ídolo representações ou ideias com uma enorme carga de amor. E esse ídolo é o objeto do seu desejo. Quais são essas ideias ou representações? Ser magnífico, ser poderoso, ser absoluto, ser extremamente amado. Então, esses atributos que são projetados no objeto idealizado atingem um valor supremo, enquanto que o valor do sujeito está reduzido ao mínimo. Nessa relação fã-ídolo, se verifica o quanto a relação do sujeito com o próprio desejo é persecutório. Ele se sente perseguido por esses aspectos que ele não consegue atingir. Então, seus atributos do sujeito, do fã, são investidos com carga de ódio. Por exemplo, ele pode se ver como desprezível, insignificante, um nada e incompetente para lidar com as demandas da realidade. E nessa medida que ele não consegue lidar com a realidade, ele também não consegue atualizar seu desejo. Os bloqueios que esse sujeito teve lá com o próprio desejo na infância, tal como diz a psicanálise, o impedem de atualizar esse desejo no presente. O sujeito tende, nesse caso, a se representar aquém, abaixo de suas reais possibilidades na vida. Por exemplo, ser um nada, ser um desastre, ser desastrado, ser habilidoso. Então, vocês podem ver que desde ser um nada, aí o sujeito está reduzido ao mínimo. Comparem com ser um desastre. Ele já não está tão rebaixado. Em termos de representações de si, ser desastrado, ter uma carga negativa, mas menos pior do que as duas anteriores, e ser habilidoso e ser competente, tal como ele possivelmente projeta no ídolo, isso sim seriam características de quem se valoriza e pode realizar o próprio desejo. E uma terapia tem que mudar, tem que favorecer essa mudança
da ideia ou representação de ser um nada até chegar nessas de ser habilidoso e competente. Por fim, pessoal, só fechando, idealização é um processo psicológico complexo em que se revela que tem uma relação do sujeito com os seus objetos, sejam investidos de amor ou de ódio. Por exemplo, em psicanálise a gente diz que os objetos primários do afeto do sujeito são os pais. Os objetos secundários já é uma terminologia minha e eu divido entre o humano idealizado, que é o ídolo, e esses objetos secundários também podem ser objetos imateriais, por exemplo, literatura, arte, música, esporte, ciência, dinheiro, poder. No caso do Marlon Brando, que foi idealizado por muitos, o cinema também é um objeto de idealização por parte do fã. Eu estou colocando na categoria de objetos imateriais, quer dizer, imateriais e simbólicos do desejo humano. E o que a gente verifica é que, no caso dessa relação extremada entre o fã e o ídolo, o que a gente verifica? Tem uma enorme carga de ódio a si e aos objetos primários pais, e uma sobrecarga de amor nos objetos secundários, que podem ser tanto o idealizado, humano, quanto esses objetos imateriais e simbólicos, como a gente viu no caso do Marlon Brando, o cinema, e no caso do vocalista do Linkin Park, a música. A gente também vê que existe uma trama, como se fosse os fios de um tecido psíquico que ligam as ideias e os afetos do sujeito, tanto com outros seres humanos, quanto com objetos imateriais na vida adulta. E aí, parte do ódio do sujeito ao próprio desejo é para manter o ódio aos próprios pais que ele tem ali na psique dele. E nessa medida, seu desejo não pode ser realizado em seus aspectos mais profundos e essenciais em sua vida adulta. E nós vamos dar continuidade posteriormente a esse tipo de conversa, e muito obrigada.